Olá, amados irmãos e amigos, que a paz de Cristo reine em vossos corações. Hoje nós estaremos refletindo em uma mensagem muito linda que se encontra no livro de Lucas, apenas um versículo do capítulo 10 e o versículo 36. Mas antes de ler este versículo, faça a sua inscrição aí nessa plataforma se você não for inscrito. Ative o sino para que você acompanhe todas as novidades postadas. E também não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, para que o YouTube entregue para mais pessoas. E assim você também estará contribuindo para que outras pessoas sejam abençoadas por conhecer a palavra de Deus. Amém? Então vamos para a mensagem. Lucas 10, 36 diz assim: Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O versículo 37 também, para compreender melhor. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Queridos, para que vocês possam entender o que está sendo falado aqui nesses dois últimos versículos, eu vou explicar melhor o que estava acontecendo. Na verdade, o texto começa do versículo 25, onde realmente o intérprete da lei, um doutor da lei, ele chega para Jesus e pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta bastante inteligente. Mas para um intérprete da lei, pessoas que realmente conheciam a Torá, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eram homens que tinham grandes conhecimentos, mas eles conheciam de maneira superficial. Não conhecia de maneira profunda. Por quê? Porque, na verdade, eles achavam que conheciam. Porque para conhecer verdadeiramente a lei de Deus, era necessário praticar aquilo que estava escrito na lei. E eles achavam que tinham muito conhecimento profundo. Achavam que ninguém mais tinha o conhecimento que eles tinham. Então eles se achavam muito bons e superiores. E por isso, ele fez essa pergunta para Jesus para colocar Jesus à prova. Mas Jesus, como um homem muito sábio, muito inteligente, ele respondeu a pergunta dele com outra pergunta, para que o interlocutor, ou seja, a pessoa que fez a própria pergunta, viesse a refletir sobre a lei, sobre aquilo pelos quais eles diziam conhecer. E Jesus respondeu assim: como você lê a lei, ou como você interpreta a lei? E ele então respondeu da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus Cristo disse para ele: você respondeu muito bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, ou seja, tentando novamente pôr Jesus à prova, disse: mas quem é o meu próximo? É claro que todo mundo sabe quem é o nosso próximo. São todos aqueles que se encontram ao nosso redor, aqueles que estão precisando de ajuda, precisando de uma força, de um conselho, de uma paz. Esse é o nosso próximo. Não só o próximo que está do nosso lado, dentro da nossa casa, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso filho, não. É qualquer pessoa que se encontra à nossa volta. E eles sabiam disso. Mas para pôr Jesus à prova, para testar Jesus, ele diz: quem é o meu próximo? Então Jesus, para que ele pudesse entender, ele colocou uma parábola. E contou uma belíssima parábola para eles, dizendo: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, nas mãos de bandidos, de ladrões. Porque naquela época era muito comum ter bandidos, como tem hoje nos dias atuais. E Jericó era uma cidade muito bem sucedida, uma cidade turística, onde atraía muitas pessoas, porque tinham lugares belíssimos ali. Então, o que aconteceu foi o seguinte:
Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, de bandidos. E ele realmente ficou praticamente esfolado, quase meio morto. E diz a Bíblia que descia também um certo sacerdote que descia para Jerusalém. E olhando aquele homem meio morto, quase espancado, não fez nada, passou de largo. Ele deveria ter feito algo por ele, por ser um homem de Deus? Sim ou não? Que essa reflexão possa ficar contigo. Mas pelo mesmo caminho também vinha um levita, um representante de Deus, que cuidava do templo de Deus. Mas também viu aquele homem deitado ali, não fez absolutamente nada. Ele poderia ter feito algo? Claro que sim. E também descia um samaritano. Um homem que, segundo a religião, era uma pessoa que não fazia parte da comunidade judaica. Por quê? Porque eles eram judeus mistos, tinham envolvido com pessoas de outras religiões, eram pessoas idólatras. Então a raça se contaminou, segundo os judeus. Então o grupo dos samaritanos já não eram pessoas benquistas, queridas por eles. Mas foi justamente esse samaritano da cidade de Samaria que viu aquele homem ali, se sentiu compaixão dele, estava passando, colocou sobre a sua cavalgadura. E diz a Bíblia que colocou nele ali azeite, vinho, como se fosse alguns medicamentos para que, os primeiros socorros, para que ele pudesse ser cuidado em uma hospedaria. Ou seja, note-se de que aqueles homens que poderiam ter feito algo, não fez. Representantes de Deus que se sentiriam homens poderosos, não fez nada. Aí eu faço a pergunta: qual desses homens nós nos identificamos? Com o samaritano? Com o sacerdote? Com o levita? Ou com o bom samaritano? Isso há de se pensar. Porque todos nós conhecemos a palavra de Deus e muitos falamos de Deus. Mas será realmente que nós estamos prontos a ajudar aquele que está precisando? Quantas vezes eu ou você já viu alguém deitado na rua e muitas vezes julgamos? Talvez ele estava precisando de ajuda e nós o julgamos achando que ele estava bêbado. Talvez poderia estar passando por um problema de saúde. E nós muitas vezes fazemos como levita, fazemos como sacerdote, passamos, oramos e não fazemos nada. Mas também podemos agir como bom samaritano. É claro que algumas vezes nós já ajudamos muitas pessoas. E aquele samaritano, ele representa Cristo, que cuidou daquele homem, levou para uma estalagem, cuidou tudo dele e disse: olha, cuida dele, tudo que você gastar, deu alguns dinheiro para ele, quando eu voltar, o que você gastar com ele, eu pagarei do resto. Isso mostra aquilo que Cristo fez por mim e por você. Éramos como aquele homem que caiu nas mãos de bandidos, ou seja, jogado à margem da sociedade, e o diabo, o nosso adversário, fazia o que quer com a gente. Mas Cristo veio. Ele sentiu compaixão de nós. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele curou as nossas feridas. Ele cuida das nossas feridas até hoje. O profeta Isaías, profetizando, dizia isso. Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele sofreu por mim e por você. Cristo deu a vida por mim e por você. Ele representa o bom samaritano da parábola. Isso mostra que Cristo veio pagar o preço em meu lugar e em seu lugar. E a pergunta é: o que estamos fazendo para que possamos retribuir isso para Cristo? Temos que fazer alguma coisa? Materialmente nada, fisicamente nada, mas entregar o nosso coração para Ele e obedecer aos seus mandamentos. E o final do versículo, Cristo faz essa belíssima pergunta: qual desses três te parece ser o próximo? Então, mostrando, e a resposta dele foi: aquele que usou de misericórdia. E Cristo disse: então faça de igual modo. Mostrando que isso que devemos fazer também, está ajudando um ao outro, porque nós precisamos uns dos outros, e isso demonstra amor. E a parábola encerra realmente dizendo que o maior de todos os mandamentos é o amor. E foi isso que Cristo fez por mim e por você. Que possamos aprender com esta parábola e fazer aquilo
que Jesus nos ensina. Que Deus abençoe mais e mais a minha vida e a sua vida, em nome de Cristo.